Na madrugada do dia 26 ou 27 de setembro de 1968, o Sr. Henrique Schneider Jr., químico industrial, residente em Vila Balmer, na cidade de Joinville, Santa Catarina, levantou-se e foi verificar o fogo do forno da olaria ao lado de sua propriedade, que precisava permanecer aceso constantemente, mantendo o forno a determinada temperatura. Após constatar que tudo estava em ordem, resolveu então acender um cigarro, quando se deparou com um estranho objeto no pátio da olaria, a uns 5 metros de distância de onde se encontrava. Apesar do susto, não teve medo, mas quando tentou se aproximar para ver o que era aquilo, não conseguiu se mexer. Seu corpo estava paralisado. O objeto tinha uma forma afunilada, medindo cerca de 4 metros de altura por 2,50 de diâmetro em sua base, e da parte inferior, algo como uma luz bruxuleante iluminava o chão. Havia uma entrada retangular por onde descia uma espécie de esteira rolante, que não chegava a tocar no chão. Apesar de parecer sólido, e como se fizesse parte integrante dessa esteira, haviam 2 vultos. Foi como o Sr. Henrique definiu, pois não tinham uma forma humanoide, e sim uma forma retangular, parecendo uma tela, medindo mais ou menos 1,5 metro de altura por meio metro de largura. As 2 formas estavam na esteira com uma distância de uns 5,5 metros uma da outra, e uns 5 metros de distância do Sr. Henrique. Ele então pensou em perguntar o que faziam ali ou o que queriam, mas não conseguiu falar. Como se tivessem escutado seu pensamento e sem que fosse emitido qualquer som, as formas ou vultos, como o Sr. Henrique se referia, responderam a ele de forma telepática. Verificar a causa do calor e da fumaça neste local, foi a resposta. Na ocasião, queimavam-se alguns pneus velhos, o que produzia intenso calor e muita fumaça. Durante cerca de 10 minutos em que os vultos estiveram à vista, Henrique formulou inúmeras perguntas, mentalmente, e recebia as respostas de todas imediatamente e de forma clara, porém breves, que pareciam vir do vulto que estava mais próximo dele. Eles vinham do espaço, de um astro cujo nome Henrique não se recordava com precisão. Era algo parecido com a palavra MERS, M-E-R-S, MERS. Eram governados por um chefe e cada qual tinha uma função específica. Os vultos prometeram voltar e estabelecer novo contato. Enquanto retornavam às naves, Henrique parecia não poder tirar os olhos deles. À medida que a esteira ia se recolhendo, ainda sem poder se mexer, ele pôde perceber na nave 3 pontos de luz azulada, como se fossem janelas, mas não tinham aberturas. Através de um desses pontos, podia ver outros 2. Não soube explicar como isso era possível. No interior, havia um terceiro vulto, próximo a um objeto que parecia uma caixa. A nave não era luminosa, exceto as 3 janelas e a luz por baixo. E tanto a nave como a esteira e os vultos pareciam ser acinzentados. Logo que a esteira foi recolhida inteiramente, fechou-se a entrada e o aparelho ergueu-se rápido e verticalmente no ar, ouvindo-se somente um sibilar agudo. No centro da parte inferior, ele pôde ver intensa luz azulada e algo como anéis concêntricos, também azulados, que pareciam girar. Após elevar-se uns 10 metros, inclinou-se para o sul e em poucos segundos tornou-se apenas um ponto de luz azulada no céu. Ao subir, deixou uma condensação de vapor, algo semelhante ao rastro produzido por certos tipos de aviões a jato.
Essa condensação tinha odor que lembrava alguma coisa queimada. A decolagem do objeto produziu uma sucção violenta de ar que puxou o Sr. Henrique em direção ao local onde a nave estava. No dia seguinte, a grama, no local do pouso, estava queimada em um círculo de aproximadamente 65 centímetros de diâmetro, e um outro menor, onde a terra estava como que prensada e apresentando uma depressão de uns 10 centímetros, e havia também marcas de um tripé. 8 ou 10 telhas da olaria, próximo de onde o objeto pousou, estavam fora do lugar, como se tivessem sido levantadas por uma ventania. Um velho caminhão, mas que ainda estava em condições de uso, que se encontrava próximo ao local, também apresentou alguns defeitos, como bateria descarregada e motor de arranque afetado. 3 ou 4 dias após, o Dr. Udo Schmidt, um advogado de Joinville, acompanhado do comerciante Sr. Cari Silva e vizinho do Sr. Schneider, Paulo Mertens, foram ao local. Quando chegaram ao local para fotografar as marcas na grama, puderam constatar também o cheiro peculiar de queimado, e esse cheiro permaneceu no local por mais ou menos 4 meses. Durante esse tempo, a vegetação não cresceu dentro daquele círculo. Cerca de 5 meses depois, o Sr. Henrique viu um objeto luminoso cruzar o céu rapidamente. Nessa noite, sem motivo aparente, ele saiu de casa e sentiu que deveria olhar para o céu. Foi então que viu o objeto. Dessa vez, teve tempo de chamar outras pessoas que também viram, entre elas, seu filho Amaury e um casal de vizinhos. Sr. Henrique Schneider Jr. não levou à imprensa o conhecimento do ocorrido na época. Então, somente um reduzido número de pessoas soube do caso.